Bom dia, pessoal. Vamos hoje falar então nessa aula sobre a história da iluminação e tentar visualizar um pouquinho como que o homem, desde os seus primórdios, esteve relacionado com a luz, com a sua produção e o seu controle. Então, ao a gente apreciar a história da iluminação, a gente vai começar uma viagem pelo mundo da imaginação. A gente vai imaginar como o homem se relacionou com a luz, com a sua produção e seu controle através dos tempos, uma vez que em diferentes épocas, em diferentes momentos históricos, né, e esses diferentes momentos vão nos remeter a fases diferentes das próprias necessidades da vida prática do ser humano. Né? A história da iluminação, então, vai estar se relacionando com a maneira como cada grupo humano se organizou em sociedade e como cada sociedade verificou a produção, né, e verificou e produziu artefatos que se destinavam à iluminação. Né? Claro, com enfoque referente ao material que eles tinham, né, controle e mais possibilidades de trabalhar. A história da iluminação, então, a gente pode entender que ela vai começar com a própria história do homem. Né? Alguns resíduos materiais, né, que foram preservados pelo tempo e que estão relacionados com esse controle da luz, primeiramente do fogo, estão relacionados a aproximadamente 500 mil anos atrás. Né? E aí eu cito aqui o que o professor Farley fala, que é a luz do fogo é a nossa modernidade mais antiga. Entendendo modernidade exatamente como essa tecnologia nova, como esse invento, como esse controle sobre a natureza. Né? Quando ocorre um apagão, por exemplo, até hoje a gente recorre a ele, nem que seja por uma simples vela acesa em casa. Então ele está no próprio DNA da natureza humana. Aqui eu traço um pouquinho para vocês, de modo geral uma linha do tempo da luz. Desde a luz primitiva, que era, por exemplo, né, relacionada com a luz solar e com as primeiras edificações muito simbólicas, né, do ser humano, Stonehenge, até a luz antiga, que é aquela luz onde as primeiras construções, especialmente da antiguidade clássica, como aqui o Panteão Romano, trabalham a luz natural dentro da edificação, passando pela luz medieval, e aqui eu trago, embora o período medieval muitas vezes possa ser considerado pela história como período de trevas, as próprias catedrais góticas e como elas usavam e filtravam a luz, né, além das inovações toda da técnica desse período, mostram que não, que é um período extremamente rico e o simbolismo que essa luz teve nessa arquitetura, passando pela luz moderna, né, e como ela foi sendo trabalhada, até a luz contemporânea e o futuro, né, que são as novas técnicas, as novas condições do LED, do OLED, né, a questão de poder trabalhar exatamente com a arquitetura bioclimática e com essa relação da luminosidade. Né? Então, na luz primitiva, se a gente for ver no período paleolítico, o homem começou a manipular o fogo. Né? E as habitações eram apenas refúgios. E aí a gente pode perceber a utilização do fogo para aquecer, para começar a cozinhar os seus alimentos, né? Porque da própria observação que o homem paleolítico, né, o homem primitivo estava observando. Já no período neolítico começa-se a ter um esforço, né, para permitir que nas primeiras cabanas, nas primeiras moradas, a luz natural pudesse entrar. Né? E aqui uma edificação como o Grande Círculo de Stonehenge, na Inglaterra, que é produzido, que é elaborado, que é construído de acordo com a orientação solar, orientação, né, dos astros, e que com isso já começa a observar como o homem já começa a observar a luz ao seu redor, e uma luz com valor religioso, com valor cultural. Né? Perdão, aqui ficou repetido. No Paleolítico, então, o fogo, né, e a lâmpada de pedra começam a ser utilizados para esse homem primitivo. Aqui é uma imagem do filme A Guerra do Fogo, que vocês podem estar assistindo, quem quiser, como um momento de distração também. Como o homem primitivo então começa a descobrir o fogo e talvez a primeira grande invenção. O fogo foi essa primeira fonte de luz
artificial, sem ser o sol, para esse período noturno, né? Que o homem conseguiu produzir, reproduzir, na verdade, né? Que já existia, observando, em torno de 500 mil anos antes de Cristo. Algumas evidências materiais, como carvão, pedaços de objetos queimados, pedras ou argilas que se transformaram, que foram calcificadas e com sedimentos, e apresentando sedimentos de cinza que foram encontradas em algumas escavações arqueológicas. E se estavam de repente dentro de uma caverna, não era um fogo natural, né, produzido por um raio. E era uma maneira de transportar a luz nesse momento, que a gente poderia chamar de uma luminária, seria um simples galho de árvore com uma ponta em chama, né, formando então a primeira lâmpada, entre aspas. O maior desafio então aqui seria manter essa chama acesa, especialmente pela umidade do ambiente. O ar ainda era muito mais, nesse período, muito mais úmido do que agora, né? Mas o fogo representou um grande benefício para a sobrevivência dos nossos ancestrais, como eu disse antes, para aquecimento, né, para a própria produção e cocção do alimento. Quando então o homem provavelmente estava ali, como que eu vou dizer, assando na brasa algum animal, ele deve ter percebido que quando a gordura pingava, essa brasa aumentava, essa chama aumentava, funcionando então como um combustível. Levando este homem primitivo a pensar que esse fogo que ele poderia produzir. Então, com uma pedra, como eu tenho aqui, a gente pode observar aqui uma lâmpada de pedra, colocando alguma palha, alguma coisa, e especialmente esse óleo, né, animal e futuramente óleo vegetal, ele começou então a ver que poderia fazer essa lâmpada, que ele poderia carregar este essa luminária, digamos assim, por mais tempo do que um galho seco, né? E a descoberta então desses óleos animais, vegetais, foi essencial para essa utilização mesmo de tochas. Quando a gente vê em filmes e tudo mais, mesmo uma tocha que eu vou caminhar, ela é embebida num óleo e com isso esse fogo se mantém, né? E aí posso então começar as primeiras aldeias, as primeiras cidades serem também iluminadas a parte o seu espaço público. O posicionamento de materiais inflamáveis sobre uma pedra deu nascimento àquela primeira lâmpada que a gente poderia considerar, que é a lâmpada de pedra, que foi evoluindo, por exemplo, no Neolítico, quando o fogo e a lâmpada de pedra, então quando o homem percebe que ele pode, através da argila e da queima dessa argila, produzir, né, peças cerâmicas, né, ele então começa a fazer as primeiras lâmpadas de barro, né, que ele percebe então que também embaixo dessas fogueiras aquela argila está endurecida, mas ela é maleável, então eu posso confeccionar potes, esculturas e também formar como se fosse uma nova pedra. Essa argila resistida pelo calor, né, que é a cerâmica, ela então, que é a argila queimada, ela seria considerada uma nova pedra. E isso está relacionado então com essa quando o homem deixa de sedentarização do homem, né? Ali pela Mesopotâmia, ele começa então a desenvolver a agricultura, no Babilônia, em torno de 10 mil a.C. Ali pela Babilônia e Egito começa a descobrir os óleos vegetais, pela extração da azeitona, de outros tipos de, né, materiais vegetais em torno de 3 mil a.C. E começa então a utilizar conchas marítimas, pedras e depois construir essas primeiras lâmpadas, né, para poder carregar essa luz. Aproximadamente entre 1500 a.C., povos já da Grécia e Roma já tinham desenvolvido, inclusive, a evolução disso, que seriam lâmpadas de metal, especialmente bronze e estanho. Então, o tempo da chama e ele percebeu que o tempo da chama era proporcional à quantidade de óleo. Então, se eu conseguisse colocar mais óleo do que uma pedra, então colocar essas pequenas lâmpadas, e de acordo com formatos diferentes, eu poderia então ter uma vela, ter uma lâmpada por mais tempo. E aí também percebeu-se que a utilização de pavios, que seriam primeiro um pedaço de tripa, um gaveto, poderia então controlar a posição da chama e com isso melhorar a iluminação que essas lâmpadas primitivas poderiam proporcionar. Aqui algumas imagens que eu tirei do Museu de Pompeia, né, na Itália. Temos então alguns modelos de lâmpadas já da antiguidade clássica, né, lâmpadas de barro
e lâmpadas metálicas, né? E aí colocaria o óleo, algum tipo de azeite, óleo ali dentro, um pavio, e aí poderia então estar controlando essa chama e levando para dentro das edificações. No Egito, como que se trabalhava então a luz natural, né? As próprias orientações das pirâmides, que é essa luz antiga, a orientação das pirâmides, os templos, eles são então trabalhados com um jogo de luz e sombra, os pórticos, esse peristilo, tudo isso vai então trabalhando simbolicamente em relação ao astro, né, no rei, que seria o Sol. Na Grécia antiga, como a gente tem uma imagem aqui, a definição formal estava muito relacionada com a questão da iluminação natural. Essas colunatas fazendo uma transição entre o espaço interno do templo, que não era utilizado, o espaço externo, né, que era o espaço utilizado, o espaço público, passando por esse sombreamento, por essa zona de transição entre a luz natural, solar, e a escuridão do templo. Na Roma antiga, então, a luz começa a enaltecer a própria plasticidade desse espaço, e aqui a gente tem um exemplo do estudo isso, um cuidadoso manuseio da luz, o Panteão. Já viram, tem esse óculo, né, que é aberto, onde a luz solar, de acordo com as diversas horas do dia e do tempo, vai iluminando os nichos que tinha ao entorno. Hoje, aqui, perdão, aqui é uma foto recente, hoje é uma igreja católica, tem nicho, né, com santos, mas esses nichos, Panteão, que seria a casa de todos os deuses, né, ele era então nichos onde tinha os diversos deuses romanos, e essa luz, ela nos horários diferentes do dia, ela iria iluminando esses nichos. Então, o controle já da luz natural, né, para esse momento. E, por exemplo, as casas romanas, que tinha o átrio, o peristilo, que era exatamente esse pátio interno, esse peristilo com colunata, que fazia também a transição da luz para cá. Então, o trabalho da luz já no período antigo, Antiguidade Clássica, era muito intenso. Quando a gente vai para o período românico, perdão, período medieval, a gente pode diferenciar na luz, nas características da luz das construções que permanecem até hoje, e a gente estuda, e vocês quando estudam história da arquitetura vão perceber muito a ideia de estudar edifícios religiosos, porque o programa religioso, especialmente o cristão, o católico, ele permanece o mesmo. Tirando alguma diferença que é virar o altar do Concílio Vaticano II na década de 60, que virou o altar que era de costa para o público para frente, tirando isso, muito pouca coisa mudou do da liturgia da missa, né? Então, no românico, nesse primeiro momento, que tinha também relação com todo um conceito local de controle, de se guardar, de se proteger, de fortaleza, era pouca luz. Então, pequenas aberturas, um espaço mais sombrio. E no gótico, com o renascimento das cidades, ressurgimento dessas cidades, era uma luz arrebatadora. E aqui tem vários vitrais góticos que mostram a força, o poder, né, dessa luz. A luz como motora das relações entre arquitetura e sociedade, com a utilização dessa profusão enorme de vitrais contando histórias para uma população que não sabia ler, histórias bíblicas, imagens, e toda a questão simbólica da luz sendo filtrada para dentro das edificações. Isso no período do dia. E à noite, então, começa a surgir e utilizar as velas, especialmente nas residências dos mais ricos e abastados, com os cristais, com os lustres de cristais iluminados por velas, e nas igrejas e palácios, por exemplo, nas igrejas a partir do século XVI e tudo mais, a utilização das velas. Elas surgem lá no Império Romano, século I, e eram feitas de gordura animal, gordura com pavio de pinheiro, e tinham um valor artístico, eram muito caras. Lá pelos séculos V elas começam a ser disseminadas, né, especialmente pelo cristianismo, que utilizava dessas velas nos seus ritos. No século XIII, mais ou menos, os franceses começam a produzir as primeiras velas, né, de cera com processos químicos. A gente tem aqui então uma imagem de um espaço, é uma imagem mais atual, iluminada por velas. Alguns exemplos de velas feitas de cera lá do século VI, VII, é uma imagem da Wikipedia.
E ali no século XIX, a primeira fábrica, então na Revolução Industrial, a primeira fábrica de velas na Inglaterra, às margens do Tâmisa, utilizando do óleo de coco para a produção dessas velas, pois a parafina só passou a ser empregada quando se descobre o petróleo e o seu refino, ali pela segunda metade já do século XIX. Mas ainda existia, então, quando começa a se desenvolver mais, ainda eu tinha velas que o fogo não era velas, ou então essas lâmpadas que o fogo não era muito resistente. Então, como é que eu não podia, é, de forma prática, iluminar, por exemplo, o espaço urbano? E se você for pensar, então a gente tinha uma vida basicamente restrita ao espaço diurno. E no espaço noturno a gente tinha que ficar recluso dentro de casa, né? Então a posição da luz em relação. E quando começa-se então a desenvolver as ideias de iluminar a cidade, aqui a gente tem né, essa imagem de uma cidade que começa a ser iluminada por postes, a gente começa então a ter como considerações a posição que é essa luz. Eu não posso colocar essa luz muito baixa, mas também é como uma luz ainda, né, a óleo, a uma luz que fosse com esses postes assim a gás futuramente, inicialmente a óleo, ela não podia ficar muito alta também, porque ela não tinha uma luminosidade tão grande, né? E que funcionava, né? Então, a quantidade de óleo e gordura era necessária para só um determinado tempo da noite. Então, a gente estendeu um pouco o dia e as atividades sociais, e a gente também está pensando numa Europa após a Revolução Industrial, que as populações estão voltando para a cidade, que elas saem do trabalho, começa a ter uma vida social, uma modernidade, os cafés e tudo mais começam a surgir, começa então a ter a necessidade de iluminar esse espaço público, né? Porém, o tipo de pavio, a sua espessura também iria influenciar tanto na provisão de luz como na satisfação, né? E precisava proteger essa chama, porque ainda era uma chama, do vento e da chuva, porque senão não poderia deixar no espaço externo. Então começa a ideia de surgir uma luminária que teria origem nessa necessidade de proteger o fogo e futuramente também, como hoje a gente vê, participaria na distribuição da luz. As soluções de iluminação artificial começam a aparecer primeiramente a tocha, nas velas, aí depois as lâmpadas a óleo do interior e depois vão começar a ser colocadas no espaço externo, né? A partir do século XVI, então começa-se também a caça da baleia para alimentação. E acabou, como já se sabia que o óleo poderia ser necessário, o seu óleo foi testado nas chamas e muitas velas passaram a ser confeccionadas com essa gordura, né? Que essa gordura seria o spermacete, tinha pouco odor, um brilho maior do que as outras gorduras, então começou-se a usar de forma mais escalonada. Então, assim, a descoberta do óleo da baleia para iluminação foi extremamente, porque também você tem uma lâmpada, uma luminária de óleo, né, que tivesse muito cheiro, não faria muito sentido. Também tinha o fato de que um único indivíduo adulto de baleia produz em torno de 7.000 litros de óleo, né? Então eu conseguiria ter mais possibilidades de iluminar o exterior do que somente o interior das casas, porque já começa a ter matéria-prima, começa a ter uma matéria-prima que tem um brilho maior, que tem pouco odor, que pode ser produzida em larga escala. Então a iluminação pública começa a surgir e com isso a necessidade de onde colocar esta luz, que seriam os primeiros postes, que até então era feita só por uma lanterna na fachada da casa, agora não podemos colocar luz no espaço público, né? No século XVII, 1667, Luís XIV implantou a primeira iluminação pública que se tem conhecimento na cidade de Paris, que até hoje é conhecida por ser a cidade de Luís exatamente por criar esse espaço, né? Eram utilizadas lâmpadas a óleo, introduzidas no interior de luminárias ou lampiões, cujo recipiente era preenchido com gordura de baleia, gravetos, né, de pinheiro sendo utilizados como pavio, e posicionadas sobre troncos roliços de madeira cravados no chão. Eram os primeiros postes. Então, no século XVIII, a gordura era considerada o melhor combustível para a luz artificial. Por exemplo, no Brasil, a iluminação de exteriores se restringe à fixação de luminárias a uma baixa altura, a utilização do óleo de baleia no século XVIII, com algumas armações metálicas nas fachadas de igrejas ou de casas dos ricos, para colocar alguma luminária na frente da sua casa, né?
e sempre relacionado, e aí os primeiros projetos de iluminação no Brasil, eles estavam muito relacionados com a segurança no espaço. Por isso eles eram de responsabilidade, inclusive, da intendência de polícia, né? E tinha inclusive normas. As ruas principais deveriam ter no Rio de Janeiro, especialmente, que era a capital, 4 lampiões, e nas demais ruas que não fossem as principais, as vias, que seriam hoje avenidas, que a gente poderia chamar, apenas 2 lampiões, todos utilizando óleo de baleia. Aqui uma imagem, né, desses primeiros postes, então eu tenho que ter esse recipiente onde eu vou proteger a luz, tem que ser acendido, né, como é um graveto, e tem que ser recarregado todos os dias de óleo, ser acendido e ser mantida essa luz por poucas horas, não era a noite toda. Então esse trabalho individual de cada um. Aqui é um exemplo, né, que a gente pode observar uma réplica de um lampião, né, à luz de óleo de baleia, utilizado no Brasil, né? Então a gente vai ver que tem aqui o recipiente onde eu posso colocar o óleo, né, o graveto, e a luz que iria então iluminar esse espaço. Em 1859, com o refinamento do petróleo, obteve-se a querosene, que passa a substituir lentamente o óleo de baleia, especialmente nos Estados Unidos. Eram utilizados então lampiões que iluminavam o interior de residências. Algumas cidades também começaram a introduzir esses postes de luz. Peraí, desculpa, gente, que ele estava meio fora. Então aí depois disso começa a se surgir o gás e utilizar o gás, né, como um sopro de modernidade, né? O gás, os postes deram então o primeiro passo para que essa cidade saísse da escuridão noturna e começasse a ter uma vida social. O gás aboliu de vez a necessidade de um pavio, e os postes, que eram antes estacas de madeira, começaram a ser metálicos, por onde o gás pudesse circular, o gás encanado pudesse circular, né? O gás ia fluir por dentro, era uma grande revolução então tecnológica. O fogo teria um fluxo mais estável, porque o jato de gás era constante, e uma luz mais uniforme, né? Então, com isso, era uma luz melhor do que a da vela, mais clara, mais viva. Londres já inaugura sua primeira iluminação pública a gás no início do século XIX, porém ainda tinha necessidade do acendedor de lampião e do apagador, que era um homem com uma vara na mão que ia cruzando as ruas e ia acendendo os postes e depois apagando eles antes da meia-noite. Então ainda a gente estende a vida social, mas ainda não totalmente. Uma curiosidade, esse é o pátio do colégio, aqui é uma foto antiga, aqui fotos mais recentes. Recentemente foram restaurados, e estes postes na região do pátio do colégio, que eram a primeira iluminação a gás da cidade de São Paulo, eles continuam, eles voltaram a funcionar. Então, se vocês puderem um dia, pós-pandemia, participar, quem ainda não viu, vocês podem verificar, passear à noite, alguma coisa, vocês vão ver que essa ainda é uma iluminação a gás. Então, quiser conhecer pessoalmente como que era até legal que vão realmente antes, porque vai saber até quando, né, no nosso país, que vocês possam então conhecer um projeto de iluminação a gás na nossa cidade. E aí surge, né, a ideia de eletricidade. Diferente de, né, diversos desenvolvimentos nesse século, né, que a gente, nessa nova modernidade que a gente vai observando, e a luz elétrica acaba passando, então por isso, para ter uma lâmpada elétrica, eu preciso desenvolver primeiro a eletricidade, e aí vai um longo caminho. Lá em 1654, o cientista alemão Otto von Guericke criou um modelo que era capaz de produzir uma luz artificial, que era essa esfera, através da fricção entre uma esfera de vidro com enxofre e alguns sais minerais, né, criando então por meio de uma eletricidade estática, né, a primeira luz, então as primeiras faíscas. Então isso começou a instigar, opa, por essa, não sabia daquela eletricidade estática, mas por essa fricção eu poderia produzir uma luz, né? Uns 60 anos quase à frente, 1710, o inglês Francis Hauksbee reproduz então o experimento, né, batizando essa luz azulada de luz elétrica, né? Então a luz elétrica surgiria aqui, né, com essa luz que surge da fricção.
Essa luz era utilizada, começou a ser utilizada então pelos mágicos, que foram aproveitando ela para essa eletricidade estática para criar faíscas e produzir o show. Ainda não tinha a luz desenvolvida como a gente imaginava. Em 1720, em Londres, Stephen Gray deduz então que poderia existir uma corrente elétrica que fluiria de um material para outro. Algumas décadas depois, o professor irlandês Peter von Manschenbroek levou adiante essa ideia de que a eletricidade poderia se deslocar como um fluido, né, e que, portanto, poderia ser armazenada em um jarro, criando a jarra de Leyden. Né, que é mais ou menos essa jarra aqui, onde produziria um certo tipo de luz. As pesquisas avançam, né, tinha o raio como essa ideia de eletricidade. Então, ali pelo século XVIII, avançou-se a produção de luz sem combustão. Seria por meio de faíscas, por meio de elétrica, que não só aquela combustão do fogo. Né? A gente fala muito bem, por exemplo, o americano Benjamin Franklin, né, e acho que quase todos lembram que tentou, então, através de uma pipa, pescar esse raio e armazená-lo numa jarra, que era aquela jarra de Leyden, né, que já se conhecia. Então ele tentou ver se aquele raio poderia ser armazenado e por isso conseguir produzir um pouco de eletricidade. Mas ainda existia um grande problema: como fornecer, sabia dessa eletricidade, fornecer, produzir essa eletricidade. Né? Aí em 1800 nascia então a pilha de volta, que fornecia então uma corrente contínua que poderia, por meio de várias pilhas interligadas, funcionar como uma bateria e produzir então uma eletricidade, né, continuamente. Né? Então, essa aqui são a pilha criada por volta, né? A primeira bateria, que então seria formada pela ligação em série de várias dessas pilhas. E aí surge então a possibilidade de você pensar numa primeira lâmpada elétrica, né? Que foi criada em 1808, né? Através do fenômeno do arco voltaico, né, em Londres, quando tinha então produzindo aproximadamente 800 candelas de brilho. A candela é do latim, do italiano, que é bem próximo do latim. Candela é vela. Então até hoje vocês vão ver quando a gente vê nas grandezas, quando eu falo a quantidade de candela, seria a mesma quantidade equivalente ao número uma candela, uma vela, duas candelas, duas velas. Então a gente usa ainda esse parâmetro. A iluminação de 800 candelas, que é essa primeira lâmpada. Então imagine, uma lâmpada de arco voltaico produziria o equivalente a 800 velas no espaço. É muito diferente. Né? Porém, era de curta duração. Ela foi apresentada em 1878, na primeira demonstração, né, e depois numa grande exposição universal, e essa luminosidade transformava qualquer poste de luz a gás anterior numa lanterna solitária. Né? Devido ao grande brilho, a lâmpada elétrica ofuscava as pessoas, então, em vez daquele poste baixo, teve que ser elevado a 2,5 metros, 3,5 metros. Então aqui algumas imagens desse período, né, em Nova York, na Madison Square, uma lâmpada de uma iluminação fotovoltaica com uma altura muito superior à iluminação a gás, né, e também aqui em Berlim, né, uma imagem da década de 1880 com uma lâmpada também de arco voltaico. Se ela ficasse numa altura muito baixa, então eu acabaria ofuscando. Né? Eu só coloquei anteriormente que iria para 2,5 metros, 3,5 não. A luminária a gás, que ficava entre 2,5 metros e 3,5 metros, e essa lâmpada de arco voltaico teria que ser maior. Então vamos lá, a lâmpada foi criada, né? A primeira lâmpada foi criada por Davi, né? Davi, e não por Benjamin, que a gente sempre ouviu falar, mas a gente vai ver que ele foi o grande responsável por desenvolver a lâmpada de forma comercial. Né? Aí então começa a surgir uma nova lâmpada, aquela lâmpada do arco voltaico, então a eletricidade passa, seria a lâmpada incandescente, né? Criada em 1820 por Warren de la Rue, né, que é um inglês, né,
Thomas Edison, que a gente sempre ouve que foi o criador da primeira lâmpada, só vai criar a sua lâmpada com filamento de carbono, mas que por isso tem uma grande comercialização, uma ampla fabricação com a fábrica dele mesmo, em 1879. Né? Dom Pedro II vai, né, mais ou menos nesse período também, e vai estar instalando as primeiras lâmpadas elétricas com arco voltaico, né, não é a lâmpada incandescente como a gente conhece, e substituindo em mais ou menos também em 1879 essas lâmpadas, né, a gás por lâmpadas de arco voltaico. Que a gente tem então a primeira lâmpada incandescente de Warren, e a lâmpada de 1820 e a lâmpada de Thomas Edison de 1879, né, que é o que às vezes a gente lembra, porque foi comercializado. No século XX, então, começa a se desenvolver várias outras tecnologias. Em 1910, o químico francês Georges Claude criou uma lâmpada combinando diferentes gases, que era a lâmpada de neon, que foi muito utilizado nas décadas seguintes, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, para comunicação visual, para comércio e tudo mais, porque ela tinha eram luzes coloridas. Perdão, esse aqui é o LED. Eram luzes coloridas, então nos cafés, nessas lojas poderia trabalhar. Até a década de 60, a luz elétrica tinha então uma grande limitação de cores, as amarelas, que eram as lâmpadas incandescentes, a branca, que era a lâmpada de sódio, de vapor mercúrio, e o neon, que tinha luzes esverdeadas, azuladas e avermelhadas. Já no começo do século XX, Howard, em busca de novas pesquisas, né, do rádio, criou o diodo, que era um composto químico entre diferentes elementos químicos, criando assim o diodo, que na década de 60 percebeu-se que ele poderia emitir luz. Então, a gente não fala que o LED é uma lâmpada. A gente pode ter uma lâmpada de LED porque é uma lâmpada com o LED dentro, mas o LED simplesmente é um diodo emissor de luz, né? Dentro essa pequena lâmpadazinha tem um diodo que vai estar, quando passa a corrente elétrica, emitindo uma luz. E com isso tudo a gente transforma então a vida noturna, né? Do lado de fora a cidade passa a ter então ser uma promessa de futuro, né? Aqui tem uma citação do Farley que coloca: do lado de fora a cidade mantém seus passos na trilha das promessas do futuro. Seus pincéis verticalizados, perfilados e equidistantes exalam a tinta das chamas que forjam seu destino noturno. A luz então nasce como antídoto para a insegurança, mas começa então a criar uma vitalidade nesse espaço público. E a luz contemporânea, então, né, com essa revolução industrial, a criação de estruturas mais leves, ferro, vidro, então a luz para o espaço, ela começa a trabalhar junto com a luz artificial no século XX, com a revolução, né, elétrica. A iluminação artificial é trabalhada em projetos como o do Frank Lloyd Wright ou de outros projetos com inovação estrutural, trazendo a luz para dentro dos espaços e trazendo o edifício de uma forma mais escultural, com a luz evidenciando as suas formas. Né? E para o futuro, hoje a gente tem então a luz de LED, que é muito mais econômica, é utilizada que inicialmente era só aquele LEDzinho do painel do carro e tudo mais, ele tem uma revolução enorme, tem já um índice de reprodução de cor muito bom, que antigamente não tinha. E para o futuro a gente pode começar a pensar no OLED. O OLED é um LED orgânico. Mais ou menos a tecnologia existe, vocês já estão vendo na propaganda, TVs de OLED. Qual é a grande vantagem? É um composto, mais ou menos, que você pode utilizar em vidro. Futuramente já tem algumas pesquisas falando em parede e tudo mais, que você vai poder acender. Então, por exemplo, imagine durante o dia um apartamento ele é iluminado pelas janelas, pelas aberturas laterais. Imagine que de repente nesses vidros fossem vidros de LED e à noite você pudesse ligar essas janelas. Então, em vez de ter uma lâmpada, uma luminária, eu posso iluminar pelas próprias janelas. Eu posso pintar o teto de um apartamento e iluminá-lo com LED. Então, esses são alguns questionamentos e algumas possibilidades do futuro. E aqui também possibilidades que a luz natural pode trazer, né? De forma simbólica, de forma a realmente economizar energia. Por mais que o LED seja econômico, a luz natural durante o dia ela é essencial para que a gente possa trabalhar com essas questões, né? E
uma imagem aqui para mostrar o quão iluminado, quanto mais industrializado e tudo mais, é uma foto da NASA que mostra, né, a Terra mais ou menos à noite, quanto a luz realmente revolucionou, né, o nosso mundo. E com isso criando um valor simbólico muito importante. Né? Se a gente for observar em relação a esse valor simbólico, na mitologia cristã, se a gente for olhar a Bíblia, né, existe uma expressão quando Deus criou o mundo que Deus fala fiat lux, que é o próprio ato criador, e com isso surge das trevas a luz. Pensando então que a luz aqui ela surge após o mundo ser criado, após as trevas. Né? Mas é exatamente a luz como um ato criativo. Faça-se a luz, fiat lux, faça-se a luz. Na Grécia clássica, né, a gente tem, por exemplo, a tocha olímpica, que vem que tinha como origem a lenda de Prometeu, que roubou o próprio fogo de Zeus, o deus maior, né, para poder dar vida às suas criações. Né? E até hoje a gente carrega a tocha olímpica para as Olimpíadas. Gregos e romanos acendiam uma chama para os seus ancestrais. A gente acende vela no dia de finados. A luz é vista como proteção e presença divina nas diversas crenças de origem, né, cristã, que a gente é mais acostumado, até as de origens africanas, né, candomblé e tudo mais, a utilização da vela. No mundo árabe há uma lenda todo mundo conhece da lâmpada, né, a óleo, uma lâmpada a óleo, que ao ser esfregada liberta um gênio com o poder de realizar desejos, né, o gênio do Aladim, o gênio da lâmpada. A fundação das cidades romanas, elas ocorriam à noite sob a luz das estrelas, onde com referência nas constelações se marcava, né, as principais vias, o Cardos e o Decâmanos, que são as principais vias da cidade, em relação a essa luz que à noite as estrelas traziam. A luz, então, simbolicamente tem essa capacidade de deter a força das trevas. A própria criação do mundo deu-se pelo Big Bang, que foi o começo, se dá pela luz com essa grande explosão. Uma cidade entregue ao apagão altera de forma brutal a relação dos seus habitantes com ela. Os espaços escuros a gente não consegue ver. E aqui algumas imagens que estão até relacionadas com um dos exercícios que a gente vai fazer de memória, de figuras, né? De quão diferente pode ser a paisagem diurna da paisagem noturna, graças à iluminação, né? Especialmente a iluminação natural, artificial, que cria volume, cria forma, né, que cria uma atratividade para esses espaços. E cores, e como a iluminação artificial pode alterar inclusive cores. O Sol seria o índice de reprodução de cor 100, que é perfeito, que ele reproduz a cor exatamente como é. E as luzes elas são trabalhadas de acordo com isso, de 0 a 100. Né? Quanto mais próximo de 100, melhor a reprodução de cor. Então, eu posso usar luzes coloridas, inclusive, então, para conformar espaços, para modificar luzes, cores. Então, a minha paisagem diurna da paisagem noturna pode ser muito diferenciada. Certinho? Obrigado pela presença, pela atenção de vocês. Espero que vocês possam ter entendido e se apaixonado um pouquinho mais pela ideia de como a própria civilização humana sempre esteve relacionada com a luz e que a luz luz, tanto natural quanto artificial, essencial para a produção do espaço, não apenas para iluminar uma tarefa. Muito obrigado.